Sejam muito bem-vindos ao Espaço Upcast, esse podcast onde a gente fala das complexidades que envolvem a mente humana. E estamos no mês de março, um mês dedicado às mulheres, e a gente não teria ninguém melhor para trazer do que duas mulheres, terapeutas aqui de Espaço Up. Seja muito bem-vinda, Paula Ota. Prazer. Seja muito bem-vinda, Ana César. Tudo bem? Tudo bem. Que bom que vocês toparam estar aqui com a gente. E é um episódio muito especial, né? A gente vai falar sobre a saúde mental e tudo que envolve aí a questão das mulheres. A gente sabe que é um tema que precisa ser falado, precisa mesmo. Bom, Paula Ota, se apresente para o povo. Eu sou Paula Ota, psicanalista, sexóloga e terapeuta de casais aqui do Espaço Up. Você? Eu sou Ana César, sou psicanalista também, atendo tanto adultos quanto infantil. Muito legal, muito legal. Meninas, eu vou fazer uma sabatina com vocês aqui. Hoje é só perguntar mesmo, porque eu quero aprender com vocês, né, sobre essa questão aí do universo feminino. E pra gente começar, quais são as maiores dores que vocês veem? Ambas atendem mulheres, né? Quais as maiores dores que as mulheres trazem hoje em consultório, assim? O que vocês percebem? Quer falar primeiro, Ana? Pode ser. O que eu enxergo muito é a respeito da sobrecarga, autoestima também, né? E a culpa. Autoestima, sobrecarga e culpa. Eu ia falar a mesma coisa. É a mesma coisa? Eu ia falar em outra ordem. Eu ia falar que vem primeiro a culpa, a autoestima baixa por conta de uma sobrecarga. Essa questão da sobrecarga acho que é uma questão universal das mulheres, né? É um negócio maluco. Sim. Assim. Saindo do papel de terapeutas, ambas são mulheres. Falando de sobrecarga, como que é a experiência de vocês com essa questão de sobrecarga? Vou trazer minha experiência, que temos duas partes da minha experiência. Tendo filhos adultos, a minha sobrecarga é muito menor do que quem tem filho pequeno, do que eu mesma quando tinha meus filhos pequenos, né? Óbvio, quando eu trabalhava e eles eram pequenos, eu trabalhava fora e tinha que arrumar a casa, limpar, cuidar dos filhos, fazer comida e ainda tinha o marido, né? De quebra, para cuidar também. E eu percebo que hoje, adulta, eu não preocupo. Se eu chegar em casa cansada, eu vou sentar no sofá, tomar banho, sentar no sofá e pedir uma pizza. Não tenho mais essa preocupação. Então, a minha sobrecarga diminuiu muito. Diminui um pouco com o crescimento dos filhos. Exato. A Ana já tem uma menininha. Quantos anos tem a Laura? 5 anos. E como que é a sobrecarga, Ana, nesse sentido? É bem intensa, né? Por mais que 5 anos já tenha algumas facilidades, então se troca, toma banho, ainda a demanda é muito grande. Sim. Né? Então, são muitas responsabilidades, é a escola, é casa, tem o relacionamento também, tem a carreira, então muitas coisas para dar conta. Verdade. Ainda falando de vocês, depois a gente fala da questão dos outros, né? Vamos falar de vocês que estão aqui. Como que é a questão, assim, de carreira para vocês? Vocês sentem alguma questão pelo fato de vocês serem mulheres? Algum demérito, alguma dificuldade maior ou coisa do tipo? Vocês sentem isso? Como que é pra vocês? E aí, Ana? Eu sinto porque, pensa que assim, por conta das outras demandas, você dá 100% de assistência na carreira, parece que você nunca tá dando conta de tudo, né? Então tem essa dificuldade, às vezes você tá, por exemplo, numa noite mal dormida, aí você não tem tanta disposição no dia seguinte, que você tem que fazer uma apresentação, que você tem que, enfim, nesse sentido. E você, Paula? Eu fiz uma transição de carreira aos 37 anos. Então, pra mim eu acho que foi mais fácil por conta da maturidade e por ter os filhos maiores. Então, eu conseguia me dedicar para estudar mais, né? Recentemente a gente foi para Vitória, consegui ir para Vitória no congresso. Então, foi muito tranquilo agora, porque eu consigo estudar mais, né? E na nossa área, como terapeuta, eu acho que é tranquilo, que é muito bom, porque assim, 90% dos nossos pacientes são mulheres. Sim, é um né? fato, né? E geralmente mulher quer ser atendida por outra mulher.
né? E tem alguns homens que também preferem serem atendidos por mulheres. Então, eu não vejo nenhum problema nisso. Pelo menos aqui na clínica a gente não tem essa questão de concorrência, pegou meu paciente, como em outros lugares. Então, não vejo diferente de quem é CLT, quem tá no mundo corporativo. O mundo corporativo é outro, né? Exatamente. E já fica aqui o comercial da nossa clínica, tá vendo? Nós não temos rixas entre nós. De onde vocês acham que vem essa cobrança de que mulher precisa dar conta de tudo? Essa sensação de responsabilidade excessiva. De onde vocês acham que vem essa parada, hein? Eu acredito muito que vem de uma construção social, né? A gente cresceu sendo ensinada que precisa dar conta de tudo, da casa, das questões do outro, de cuidar do outro. Então... Essa parada social é forte, né? Muito, muito. Né? E hoje em dia a gente fala muito sobre o machismo, mas o machismo vem das mulheres. Opa, pera lá, opinião aqui Inclusive polêmica, opinião polêmica. Exatamente, Paula, discorra mais sobre o assunto. Quando a gente vê mulheres, recentemente aqui em São Bernardo, onde a gente mora, uma moça foi assassinada no shopping. Sim. Né? E eu ouvi comentários, né, que tava na internet que, mas também logo já tava com outro. Por que não separou antes? E ela já estava, parece que a moça já estava separada, né? E quando a mulher é separada do agressor, a probabilidade dele matar ela é maior, né? Então, terrível, né? É muito mais complicado. E eu falo do machismo que vem das mulheres porque a maioria dos comentários negativos vieram de mulheres. Então, assim, o julgamento em relação a esse caso específico vem de mulheres. Então, de certa forma, você acha que as mulheres acentuam essa cobrança em cima das outras mulheres também? Sim, sim. Inclusive, nós mesmas, como mães, né, muitas mães, acaba que trazendo para as filhas mulheres, para que elas tomem cuidado, senta de perna fechada, se comporta, menina é quietinha. Então, de onde vem isso? Das mulheres. Interessante isso, hein? Interessante demais. Das mulheres. Por que vocês acham que muitas mulheres, além de assumir a responsabilidade sobre muitas coisas, também não conseguem, não se incluem nessas muitas coisas que tem que dar conta? Então, por exemplo, a mulher ela se esforça pra caramba na maternidade, se esforça pra caramba no casamento, se esforça pra caramba pra cuidar da casa, na profissão, mas quando o cuidado é pra ela mesma, eu tenho a impressão que vai ficando lá pro fim da fila. Por que as mulheres têm essa dificuldade de se priorizarem pra cuidarem de si, hein? E aí, Ana, o que você acha? Eu acho que vem muito desse ponto que eu tinha comentado, de sempre o outro estar na frente, né? Então, o se priorizar se perde nesse meio, né? A dor do outro, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar, enfim, das responsabilidades. E aí fica não é inegociável se cuidar. Sempre pode colocar alguma coisa na frente. Sim. Nunca é prioridade, Nunca né? é prioridade. Sempre outra pessoa, sempre outra tarefa. Cara, isso é muito prejudicial. Como vocês falaram das 3 coisas que mais aparecem, né? Dentre elas, a autoestima das mulheres. A gente tem esse boom das redes sociais, estamos vivendo essa época aí. E às vezes eu tenho a impressão, e pelo que eu ouço das minhas pacientes, que parece que as redes sociais elas pioram a questão da autoestima da mulher em alguns sentidos. Como que vocês veem isso? É complicado. A primeira que vem é a comparação. Eu acho que esse é o maior ponto, né? Comparação é o top 1 ali, né? A comparação, e as redes sociais dão uma mexida, né? Porque assim, a gente conhece Photoshop, né? Então a gente se compara com aquela blogueira famosa que vive da internet, então ela ganha para acordar às 5 da manhã, fazer pilates lá naquele lugar que tá pagando para ela fazer a propaganda, né, pra moça da marmita fit que manda pra ela. Então assim, ela vive para aquilo, e a gente tá o tempo todo se comparando
com esse tipo de mulher que vive para a internet, diferente de quem pega transporte público, da mulher que precise trabalhar e que deixa a criança na creche e que tem que passar a roupa às 5 horas da manhã para poder vestir, para estar apresentável. É diferente. E aí tem essa comparação que é o que dá uma bugada na cabeça da mulherada. E eu, essa semana, geralmente quando eu gravo story, e aí falando da Paula, quando eu gravo story, eu não gosto de colocar filtro, né? Porque eu falo, depois o povo vai me ver na rua, não sabe nem quem é, né? De tanto filtro, vai me ver sem maquiagem na rua, não sabe nem quem é. Então, e aí eu acabei gravando 2 stories sem filtro, eu falei, gente, eu podia ter essa pele. E aí a cobrança foi maior, e eu falei, caramba, olha, perfeito, tem uma mancha. Então, e eu acho que pega muito isso. Isso acaba trazendo essa comparação e sempre pro negativo, né? Sempre. Sempre negativo. Você percebe isso? Como que você vê isso, Ana? O que eu acho da internet também, que as pessoas esquecem que ali é controlável, você coloca o que você quer, então você vai colocar a melhor foto, a foto editada, os momentos mais legais que você vivenciou. Sim. E é perigoso porque também não toca só no ponto de autoestima, né? Se você pensar na questão da maternidade, também envolve bastante. A mãe perfeita, a mãe que dá tudo pro filho, que tá linda, maravilhosa, mesmo sem dormir de noite, ou que tem babá, que tem rede de apoio. Legal você falar isso, porque como eu tenho filho grande, quando os meus eram pequenos, o Instagram não era que nem é hoje, né? Então eu não tenho muito essa base de comparação que as mães têm hoje, né? De, levei meu filho no parque e preciso tirar foto, não vou deixar a criança sujar. Não tenho muito essa ideia. Você sente uma pressão, assim, Ana, nessa questão da maternidade? E aí falando da Ana, não da psicanalista, como que é isso pra você, viver a maternidade assim? Na maternidade tem pressão, né? Aquela frase que todo mundo fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa junto. Nasce uma mãe, nasce uma culpa? Sim. Caramba, essa frase é forte, hein, meu? Nasce uma mãe, tem nasce desafios aí na maternidade. Poxa, quais são as culpas que nascem com uma mãe, assim? A mãe se culpa pelo quê? Fala aí. Por querer entregar o melhor sempre, ou de repente até por coisas simples. Ficou doente. Poxa, se eu tivesse feito alguma coisa, será que teria evitado? Tudo. Meu, é muito louco porque dá pra perceber que são culpas que as mulheres acabam assumindo, as mães acabam assumindo, que são culpas que, cara, não tem... até de coisas assim que não tem muito... Não tem controle, assim. Não tem controle. Muitas vezes as coisas não tem controle. Você não controla se uma criança ficar gripada ou não, se vai ter febre ou não. Essas coisas não estão no controle. Mas mesmo assim, ainda existe a culpa. Ou na questão de comportamento, por exemplo. Às vezes você tá cansada, você chega em casa, trabalhou o dia inteiro, aí seu filho quer brincar e você não quer brincar. Aí você se culpa por isso. Ou às vezes você perde a paciência. E aí você se culpa por ter, de repente, gritado ou falado de uma forma que não foi legal. Então, a culpa parece que está sempre presente, né, meu? E o que essa culpa gera em vocês, mulheres? O que ela produz? Já que ela é tão presente assim, como ela afeta a vida de vocês? Mais cobrança. E aí é uma sobrecarga mental. Né? Além da sobrecarga do dia a dia, tem uma sobrecarga mental. Do tipo, se eu não tivesse deixado brincar lá no parquinho, eu não tinha ficado doente, então a culpa é minha. A próxima vez eu não deixo. Porque o que os outros vão pensar? Que eu sou uma péssima mãe. Caramba, hein, meu? O que mais que gera, Ana? Aí mexe com a autoestima também, né? Uhum, se você não é uma boa mãe, então... O pai das crianças não entra na equação? É só as mães mesmo? Você sabe que eu escuto muito, né? Eu já falei, meus filhos são grandes, mas eu escuto muito de quem tem filho pequeno, assim, eu só queria ser pai. Eu queria ser pai por um dia. Eu já ouvi isso bastante vezes. Eu já ouvi é engraçado, né? Eu queria ser pai.
E é verdade, tem uma cobrança maior, querendo ou não tem, né? Uma Sim. cobrança maior em cima da mãe. Ainda que existam, sim, excelentes pais, existe, Claro. mas, cara, acho que 99,999% aí, a cobrança é mais em cima das mães mesmo, né? Sim, sim. Eu conheço pessoas, conheço uma sogra, não vou dar nome. Eu conheço uma sogra que ela fala assim: o meu filho faz tudo pra filha dele, né? E a minha nora folgada, só vai trabalhar. A nora trabalha pra caramba. Tipo assim, minha nora é folgada, só vai trabalhar lá. Meu filho vai, porque o filho tem uma vida mais flexível, né? O meu filho leva pro inglês, pega na escola, leva no inglês, leva não sei aonde. E ainda faz comida pra minha nora. E ela acha um absurdo. Ela acha um absurdo isso. Mas isso é o que as mulheres geralmente fazem sempre, né? Sempre, exato. E Mas ninguém acha um absurdo. ninguém né? acha um absurdo. É mesmo, hein? Caramba, como às vezes é automático, né? A gente, quando o homem assume multitarefas, a gente já, poxa, olha só, multitarefas. As mulheres fazem isso toda hora, né? Exato. E assim, uma amiga minha, próxima, o filho dela foi operar da fimose. E a enfermeira falou: você é a mãe, você não vai ficar? Porque era o pai que estava cuidando, porque ela precisava trabalhar. E aí ela trabalha por conta, não trabalha, não ganha. O pai ficou com a criança no hospital. E a enfermeira achou um absurdo. E aí, nesse sentido, aparece aquela fala que você trouxe, né? Que muitas vezes o pensamento machista parte de mulheres também, né? Que é a sogra, é a enfermeira. Exatamente. As mulheres, às vezes, acho que acabam também não se ajudando como poderiam, né? Não, de jeito Na nenhum. compreensão, assim. Com certeza. Que situação. Essa culpa, ela... Falando de patologias, né? As mulheres que vocês atendem, quais sintomas são mais comuns no consultório, além da culpa, da autocobrança? O que aparece de sintoma nessas mulheres? Quer falar? Eu acho que ansiedade principalmente, né? Sim. Pânico. Ansiedade, assim. Recentemente atendi uma pessoa que trazia muita culpa em relação à filha. Porque ela sente que ela não dá tanta atenção para a filha dela. A pessoa trabalha fora, muitas horas, fica muitas horas fora de casa, né? E é o que a Ana falou, quando chega em casa, você tá cansada. Sim. E aí a criança quer brincar, e você não quer brincar, você só quer ficar em silêncio. E ela começou a ter crise de ansiedade quando chegava em casa. Porque ela sabia que ela ia ter que brincar e ela não queria brincar. Olha só a que ponto chega. Por conta dessa culpa. Essa cobrança que gera culpa. Ansiedade, pânico. Aí falar um pouquinho assim da minha experiência de consultório atendendo mulheres. Uma das queixas que vão surgindo, a mulher vai percebendo, na verdade, na clínica, é o quanto a mulher foi se perdendo de si. Eu vou falar, veja vocês, mulheres, o que vocês acham, né? Claro. Mas é de tipo assim, era a mulher, tem o nome X, era a X. Tinha os gostos, os desejos, as vontades, os sonhos. A X engravidou, já não é a X, já é a mãe de alguém. Sim. Ou casou, já não é a X, é a mulher do cara. E parece que esse processo vai fazendo com que as mulheres se percam de si mesmas, né? Esqueçam quem são além dos títulos. Como que vocês veem isso, assim? Em dois prismas. No consultório, e se vocês passaram por isso, assim, de repente, em algum momento, vocês terem se sentido desconectadas de vocês. Eu vou falar do meu processo pessoal. Eu vivi um momento muito intenso, pós-gestação, assim, de me perder completamente. E de vivenciar, não vou dizer 100%, mas 80% da vida ali focada na questão da maternidade. Então, a minha autoestima foi embora
eu vivenciei um luto de quem eu era antes. Isso me causou ansiedade, eu fiquei com sintomas depressivos. E aí eu lembro de ter crises, assim, de me questionar a respeito disso, de me olhar no espelho e falar assim, quem que eu sou? Né? Cadê aquela Ana? Então foi um processo muito desafiador. Hoje em dia já sou bem diferente, já me reconectei, ou melhor, já me reconheci, né? Que hoje eu mudei muitas coisas, a maternidade tem essa potência. E é isso, do meu processo pessoal. Caramba, realmente acontece, né? Acontece. Realmente acontece a desconexão. E aí, Paula? Eu tava pensando aqui enquanto a Ana falava, né? Eu sempre pergunto para as minhas pacientes, quem é fulana? Quem é você, né? E aí a maioria delas respondem a mãe do fulano, tipo a advogada, a nutricionista, e nunca é ela, sabe? A mulher que gosta de dançar e que gosta de comer tal coisa e que é muito boa na cozinha, fala inglês fluentemente. Não, é sempre isso. Eu sou a mãe e geralmente quando eu pergunto quem é e o que faz, quais as qualidades, vem 3 qualidades, 50 defeitos. E é muito engraçado, né? Quando vem os defeitos, e aí eu vou questionando sobre o defeito, nem é o defeito, é uma qualidade, né, da pessoa. Eu sou muito cuidadosa, isso é um defeito. Olha que legal, que interessante entender que ter cuidado demais é defeito. Por quê? Porque eu deixo de ser eu para ser a mãe. Que coisa, hein? É muito interessante esse processo de análise com as mulheres. É muito legal. Eu vejo também nessa questão o quanto as mulheres têm facilidade de nomear defeitos, mas o quanto elas têm dificuldade de nomear qualidades. E às vezes, quando encontra uma qualidade, diminui essa qualidade. Então, não, eu sou comunicativa, mas nem tanto assim também. Diminui essa qualidade. Como é difícil essa questão da mulher conseguir se ver bem, né? E vocês acham que tem pensando aqui, né? Quais as implicações de uma mulher que consegue se ver, que é decidida, que sabe sobre si, que assume quem é? Tem implicações negativas nisso? Como que funciona? Sim. O que vocês pensam? Eu acho que sim. Me corrija se eu estiver errada, Ana. Quando a gente vê uma mulher muito empoderada, que a gente acha na nossa cabeça que essa mulher é empoderada, desenrolada e bem-sucedida e tudo mais, nossa, será que ela é tudo isso mesmo? Será que ela é metida? E aí a pessoa, ela fica nessa pegada. Eu vejo muitas mulheres, eu falo, qual é o problema de você assumir que você é boa pra caramba nisso? Aí dá uma bugada, a mulherada para assim e pensa, porque a gente tem essa dificuldade. Eu sou uma que, particularmente, eu tenho uma super dificuldade de reconhecer quais são as minhas qualidades. Acho que se parar pra me perguntar as minhas qualidades, eu nem sei. Nem sei responder. Sessão de terapia, então, Paula Ota. Quais as qualidades que Paula Ota tem? É de verdade, não sei. As pessoas dizem que eu sou comunicativa. Não, e que eu sou, não. As mas é uma pessoas dificuldade. nada. Então, exatamente, as pessoas acham, mas eu não acho. Que coisa, hein, Paula? Eu não acho nada comunicativo. Eu acho que eu dou uma forçada ali pra ser. Mas, bom, depois já trazer pensamentos terapêuticos aqui. Sessão de terapia. Mas é legal você trazer isso. E eu acho muito importante, porque geralmente as pessoas acham que quem é terapeuta, quem é psicanalista e tudo mais, não sente, não sofre, Sim. não tem dificuldade. Cara, e aí a gente é gente, né? A gente é gente. Por incrível que pareça, pessoal. A gente é gente. Teve algum momento na vida de vocês que vocês se sentiram assim, muito seguras, empoderadas e tudo mais? Como que... Já passou algum período assim? Teve alguma fase, Ana? E aí?
Complicado, hein? Eu acho que não, 100% assim não. Segura e empoderada? Acho que não. Acho que não. Você teve, Paulo, alguma fase assim? Nunca. E é engraçado, a hora que você perguntou isso, eu lembrei que recentemente eu vi uma foto minha do tempo que eu era cabeleireira. Eu estava numa feira de cabeleireiro, num palco, fazendo um penteado. É uma foto eu fazendo um penteado. Sei lá, isso aí tem uns 17 anos atrás. Eu estava fazendo um penteado e eu falei, caraca, meu... Eu tava numa feira de cabeleireiro, onde passa milhares de pessoas ali durante a feira, num palco de uma marca super top, de chapinha, eu tava fazendo cachos com a chapinha, e eu me sentia... Naquela época, minha autoestima era 0 abaixo de 0, né? E recentemente eu falei, caraca, meu, quem eu era? Eu não sentia isso na época. Caramba! E você tava ali numa posição super top, né? Numa posição muito boa, muito boa. Não conseguia enxergar. Não conseguia enxergar. E assim, eu tava ao lado de cabeleireiros famosos. E olha que coisa. Maluco. Que louco, hein, Paula? Gente, pra vocês, assim, como mulheres, quais passos vocês indicariam para uma mulher que quer se reconectar consigo, ou que percebe que está extremamente sobrecarregada e não sabe o que fazer? O que vocês diriam para essas mulheres começarem a fazer assim? E aí, Ana? O que eu diria? Bom, começar a se questionar se tudo que faz realmente precisa ser feito, se tem algo que você pode delegar de repente para não ficar com tanta sobrecarga. Começar a olhar para si, a terapia ajuda muito nisso, né? A questão de se descobrir o que gosta, quem é. Então fazer coisas diferentes e coisas para ela mesma, né? Sem pensar em filhos, sem pensar em relacionamento, no trabalho, enfim, só para ela. Verdade, a gente tem uma dificuldade de fazer coisas só pra gente, né? Tem. É uma dificuldade gigantesca. Eu tô pensando sobre isso. Porque, é engraçado porque eu falo isso, tenha um hobby, durma bem, né? E é o começo de tudo. Mas, além de tudo isso, eu acho que a terapia é o número 1. E é óbvio que, como psicanalista, eu ia falar isso, né? Mas é porque eu vi uma mudança gigantesca na minha vida quando eu me conheci. Quando eu descobri quem eu era, o que eu queria. E aí eu descobri que eu fazia crossfit sem gostar de crossfit, que eu gostava de fazer musculação. Que eu falava um monte de sim, que era para ser aceita naquele grupo. Então, a partir do momento que você vai para o processo terapêutico para se conhecer e não só para tratar dores, tudo muda. A gente muda e a maneira que as pessoas olham pra gente também muda. Tá vendo, mulherada? Passos simples que você pode fazer. Delegar algumas coisas, como a Ana falou. Fazer algumas coisas por vocês. Fazer terapia. Pra descobrir se de repente tem algumas coisas que você faz e não é muito legal. Isso é extremamente importante e é algo que talvez não seja simples, mas é algo possível de ser feito, né? Sim. Algo possível. Meninas, olha para aquela câmera ali. Tem mulheres que estão atrás daquela câmera assistindo esse episódio. Que mensagem vocês deixariam para essas mulheres? Mulheres, cuidem-se. A gente precisa estar bem, principalmente para quem cuida de alguém. Se você não estiver bem, não tem condições de cuidar de ninguém. Cuide-se em primeiro lugar. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E aí, Ana? Perfeito. Nessa linha também, priorizem-se, descubram quem vocês são em verdade, em essência. Descansem também, que acho que faltou a gente falar isso, né, da sobrecarga. Que olhando para si as coisas começam a fluir. Não só no interno, como no externo também. Verdade. Eu também tenho uma mensagem para você, mulher, que está nos assistindo. Curte esse vídeo. Curte, comenta e compartilha. Manda esse podcast para aquela sua amiga que você sabe que também está sobrecarregada, também está tendo que lidar com um monte de coisa.
Manda esse podcast para sua irmã, prima, tia, mãe. Pulverize esse conteúdo aqui. E tem mais. Quer ser atendido por gente de verdade? Quer ser atendido por pessoas que sabem o que são as suas dores? Entre em contato com a gente aqui na clínica. A gente está pronto para te atender. Temos aqui psicanalistas, gente que sabe o que é a dor e também sabe caminhos para te ajudar a lidar com ela. Gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e fica ligado que vem muita coisa boa aí, ainda esse mês relacionado sobre mulheres. Obrigado, meninas, por terem estado aqui. Valeu! Obrigada.